Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais acontecimentos da semana na Justiça Trabalhista. E veja o que preparamos para esta edição. TST inicia os trabalhos do segundo semestre com foco na celeridade processual e nas mudanças legislativas. Reconhecida a terceirização ilegal em serviços de carga e descarga das Casas Bahia. Você sabe o que é perdão tácito? Confira a resposta no quadro Quero Post. E ainda, conheça o relatório estatístico do TST, usado por servidores para avaliar o ritmo de trabalho no tribunal. Tudo isso e muito mais, agora no Revista TST. O Tribunal Superior do Trabalho retomou as atividades na Corte. A abertura do semestre judiciário foi realizada durante sessão extraordinária do órgão especial. E as mudanças legislativas e a preocupação com a celeridade processual foram destacadas pelo presidente, ministro Ives Gandra Martins Filho. Durante a abertura do semestre judiciário, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, falou sobre o retorno do ministro Fernando Eizuono, que estava afastado de licença médica, e sobre a importância da atuação dos ministros para encarar um semestre que, segundo o presidente, será desafiador. Nossas forças renovadas enfrentar os novos desafios que vêm pela frente com as mudanças legislativas que ocorreram. Entre as novidades destacadas pelo presidente, com foco na melhoria da prestação dos serviços, estão a realização de julgamentos por meio do plenário virtual em todos os órgãos judicantes do tribunal até o fim do ano e a implantação do processo judicial eletrônico no TST, que neste mês será estendida aos processos de competência originária da presidência, do órgão especial, da seção especializada em dissídios coletivos e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Significa que, até o final do ano, 100% da Justiça do Trabalho vai estar realmente no PJE. Aqui o TST, e devo inaugurar a última vara do trabalho com o PJE, que é lá no Pará. O ministro Ives Gandra Martins Filho lembrou ainda da carência de pessoal nos quadros da Justiça do Trabalho e falou sobre a realização do primeiro concurso nacional da magistratura e sobre a abertura do edital do concurso para servidores do TST. Estamos com uma grande defasagem por gabinete, em torno de 4 ou 5 servidores de defasagem por gabinete. Fora o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, hoje ele funciona basicamente com servidores do TST. A seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a lei de terceirização não se aplica a contratos encerrados antes da sua vigência. O repórter Dalai Solino tem mais informações para a gente. Olá, Dalai. Olá, Ana Amélia. Os ministros da SDI1 decidiram que os processos referentes a contratos encerrados antes da vigência da lei da terceirização continuam seguindo a súmula 331 do TST. De acordo com essa súmula, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal e forma vínculo direto com o tomador dos serviços. O caso julgado pela SDI1 envolveu uma empresa de telemarketing que foi condenada por esse tipo de contratação e reivindicou a aplicação imediata da nova lei. Acompanhe na reportagem. A empresa de telemarketing havia apresentado embargos de declaração em processo no qual a seção 1 de dissídios individuais manteve a ilicitude da terceirização dos serviços prestados por ela ao Itaú Unibanco. Para a SDI1, a cobrança por telefone faz parte da atividade fim bancária, mas a empregadora argumentou que a nova lei, em vigor desde março deste ano, afasta qualquer ilegalidade na terceirização dos serviços prestados e teria aplicação imediata. A defesa também lembrou que a questão jurídica relativa à terceirização de atividade fim dos tomadores de serviços está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, e por isso deveria haver o sobrestamento do processo até análise do STF.
O relator do caso, na SDI1, ministro João Oreste Dallazen, embora não tenha aceitado os embargos, entendeu que era preciso esclarecer a matéria, a fim de complementar o entendimento já firmado no TST. Para o ministro, a nova lei não se aplica às relações de emprego regidas e extintas que estavam sob a proteção da lei anterior, sob pena de ferir o direito adquirido do empregado a condições de trabalho mais vantajosas. No fundo, o que se pretende é efeito modificativo para aplicar a lei nova a uma situação já regida pela lei e pela jurisprudência, pela lei velha e pela jurisprudência já consolidada. Eu penso que a lei nova não tem esse alcance. O ministro José Roberto Freire Pimenta também teve o mesmo entendimento. A nova lei não se aplica às relações de contrato encerradas antes de sua vigência. O que está muito bem colocado, o ministro Dallazen bem colocou, é que também me parece que essas novas regras podem até se aplicar as relações em curso, as relações jurídicas continuativas, mas não aquelas que já findaram sob a égide do direito anterior. Os ministros, de forma unânime, decidiram que os contratos celebrados e encerrados antes da lei das terceirizações seguem o entendimento anterior à lei. E fique ligado, o TST divulgou os novos valores referentes aos limites de depósito recursal que passaram a vigorar em 1º de agosto deste ano. De acordo com a nova tabela, o limite do depósito para a interposição de recurso ordinário passa a ser de R$ 9.189. E para recurso de revista, embargos, recurso extraordinário e recurso em ação rescisória, R$ 18.378. Os novos valores estão previstos no artigo 899 da CLT e foram reajustados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de julho de 2016 a junho de 2017. E no próximo bloco, reconhecida terceirização ilegal em serviços de carga e descarga das Casas Bahia. O Revista TST está de volta e vamos direto ao giro de notícias pelas turmas. E eu começo com o destaque da primeira turma. Um empregado de uma loja de imóveis no Paraná que ficou cego devido a acidente de trabalho conseguiu na Justiça aumentar o valor da indenização. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná havia condenado a empresa em R$ 10 mil por entender que a quantia era razoável, mesmo reconhecendo a gravidade do acidente. O empregado recorreu ao TST para aumentar o valor da indenização e teve o recurso aceito. Para a turma, o TRT, ao manter o valor de R$ 10 mil, não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, ficaram comprovados a extensão do dano sofrido pelo trabalhador e a responsabilidade da empresa. Por isso, visando o caráter punitivo e pedagógico, a turma aumentou o valor para R$ 40 mil. E a segunda turma negou o recurso de um ex-gerente de uma empresa de marketing que trabalhava em Belo Horizonte e pediu a equiparação salarial com um colega que desempenhava as mesmas atividades na filial em Brasília. Em defesa, o trabalhador sustentou que mesmo as atividades e a produtividade alcançadas serem iguais, o colega recebia cerca de R$ 2 mil a mais. O caso chegou ao TST, mas a relatora, ministra Maria Helena Malman, explicou que o artigo 461 da CLT é claro ao expressar que a equiparação é devida se o trabalho for exercido na mesma localidade, o que não foi o caso. Dessa forma, ficou mantida a decisão do TRT de Minas Gerais, que negou a equiparação. E a oitava turma absolveu as Casas Bahia do pagamento de indenização por dano moral coletivo por terceirização ilícita.
O Ministério Público do Trabalho havia entrado com ação civil pública para obrigar a rede de varejo a assinar a carteira de trabalho dos empregados. Para o MPT, a terceirização dos serviços de carga e descarga de mercadorias de fornecedores no centro de distribuição em Jundiaí, em São Paulo, caracterizaria a terceirização ilícita da atividade fim da empresa. Após ser condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Campinas a pagar R$1 milhão por dano moral coletivo, a empresa recorreu ao TST, alegando que carga e descarga não são a principal atividade da rede. Para a relatora do caso, na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, não ficou comprovada qualquer relação de subordinação entre os auxiliares terceirizados pelos fornecedores e as Casas Bahia. Como se observa, não estão incluídos no objeto social da agravante os serviços pertinentes ao carregamento e descarregamento de mercadorias e movimentação em geral, razão pela qual não podem ser considerados como o ponto fulcral da atividade empresarial. Assim, os ministros da 8ª turma aceitaram o recurso das Casas Bahia, restabelecendo a sentença que absolveu a empresa da condenação por dano moral coletivo em virtude de terceirização ilícita. A decisão foi unânime. E o Giro de Notícias continua. O destaque agora é da 7ª turma. Uma empresa de RH foi condenada por incluir um motorista em uma espécie de lista suja de trabalhadores que já entraram com ação na justiça. De acordo com o processo, a lista servia para dificultar a reinserção desses profissionais no mercado de trabalho. O TRT do Paraná condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. E o caso chegou então ao TST. O relator, ministro Cláudio Brandão, ressaltou que o tribunal tem firmado o entendimento no sentido de que a inclusão do nome de empregado em lista discriminatória viola direito decorrente da própria dignidade humana. O ministro também destacou que a reparação não necessita de prova do dano, abalo ou sofrimento, uma vez que representou ato contra a proteção constitucional. E essa notícia teve destaque em nossas redes sociais. No Facebook, vários internautas curtiram e comentaram esse caso. O Alexandre Wortmann, por exemplo, parabenizou o TST pela decisão. E deixe você também o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E você tem alguma dúvida trabalhista? Envie a sua pergunta pelas redes sociais com a hashtag QueroPost, que a gente responde para você. E a dúvida de hoje que chegou pelo Facebook é do Tiago Júnior Nascimento Melo. E ele quer saber o que é perdão tácito. Vamos conferir. Em uma relação de emprego é preciso haver confiança, mas quando ela é quebrada pelo empregado, por exemplo, cabe ao empregador aplicar uma punição conforme estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho, que pode ser uma advertência oral, escrita, suspensão ou até demissão por justa causa. Mas quando uma falta é cometida e não há uma punição imediata, acontece o chamado perdão tácito, ou seja, houve uma quebra de confiança, mas o empregador não aplicou uma punição ao trabalhador imediatamente e manteve a relação de emprego. Por isso, fica presumido o perdão da falta praticada. Teve um caso concreto interessante em que o trabalhador detinha a confiança do seu empregador e ficava com a chave do cofre da loja. Certa vez ele tinha uma prestação a pagar, num montante mais alto, foi lá e subtraiu 38 mil do cofre do seu empregador e deixou um bilhete confessando que tinha feito. Ou seja, ele tem conhecimento de quem o praticou e da falta em si. Então, imediatamente ele tem que puni-lo. Se não puni-lo, se passar pela conversa ou aplicar qualquer outra sanção menor, ele não pode, posteriormente, aplicar a justa causa por esse motivo. O perdão tácito não está presente apenas quando o trabalhador comete uma falta. Há casos em que o contrário também acontece, quando é o patrão quem quebra a confiança na relação de emprego. Um exemplo seria quando ele deixa de depositar o fundo de garantia por tempo de serviço. Nesse caso, o empregado pode entrar na justiça pedindo a rescisão indireta do contrato. Mas se só fizer isso depois de muito tempo da ciência do fato, também fica caracterizado o perdão tácito. O empregado que não detém esse poder punitivo, ele não aplica sanções ao seu empregador no curso do contrato, ele também tem sua vontade contingenciada.
uma vez que normalmente o emprego é a principal fonte de renda dele, se não a única. Então esse requisito da imediaticidade é um pouco atenuado, de modo que nós deveremos avaliar critérios razoáveis, espaço de tempo razoável, mas não podemos ser muito rigorosos com o prazo quando se trata do empregado denunciando uma falta do seu empregador. A Justiça do Trabalho tem julgado vários casos envolvendo o tema. Em 2014, a 7ª turma do TST entendeu que houve perdão tácito em um processo envolvendo a Embrapa e uma pesquisadora concursada. Isso porque, após 6 anos exigindo a entrega de diplomas de doutorado, a empresa resolveu demitir a empregada por justa causa. Os ministros entenderam que, no caso, devido à demora para a apuração e a aplicação da punição, ficou caracterizado perdão tácito. Em casos de trabalhadores que possuem estabilidade, como dirigentes sindicais, a CLT prevê que a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregador deve apresentar reclamação por escrito à junta ou juízo de direito dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. Mas o prazo de 30 dias só é previsto para trabalhadores estáveis. Já em casos de empregados sem essa estabilidade, para que seja caracterizado perdão tácito, o caso deve ser levado à Justiça e analisado pelo juiz. Não existe um prazo específico previsto de forma geral para abranger todos os trabalhadores. Sem prejuízo que seja criado em alguma outra norma, às vezes a norma interna, o regulamento da empresa, ou uma norma coletiva, um acordo coletivo de trabalho. E é importante ficar claro, o perdão tácito só é válido para faltas que ficarem sem punição. Isso não quer dizer que se o empregado ou empregador voltar a realizar o mesmo fato, ele não possa ser punido. E no próximo bloco, conheça o relatório estatístico do TST, usado por servidores para avaliar o ritmo de trabalho no tribunal. Voltamos com o Revista TST e vamos agora conferir outras notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. O órgão especial do TST aprovou a proposta orçamentária da Justiça do Trabalho para 2018. O presidente do tribunal, ministro Ives Gandra Martins Filho, lembrou que o texto foi feito com base na emenda constitucional número 95 de 2016, que prevê o teto para gastos públicos por 20 anos. No próximo ano, o orçamento do TST e dos 24 tribunais regionais do trabalho será de 20 bilhões e 600 milhões de reais, resultado da aplicação do IPCA de cerca de 3% sobre o orçamento deste ano. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, concluiu correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Entre outras ações do regional, o ministro elogiou o cumprimento da meta prevista no plano estratégico de julgar até 31 de dezembro de 2016 pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2014, em primeiro e segundo graus. Para atingir o objetivo, precisavam ser julgados cerca de 114 mil processos. Ao todo, foram julgados mais de 120 mil. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST vai discutir sobre a sistemática dos recursos repetitivos, a possibilidade de cumulação de 2 adicionais pelos empregados dos Correios, que desempenham a função de carteiro motorizado. Os benefícios são o adicional de periculosidade previsto na CLT e o adicional de atividade de distribuição e/ou coleta externa, instituído pelo Plano de Cargos e Salários de 2008. O prazo para os interessados em prestar informações que ajudarão os ministros a ter um entendimento sobre o tema termina em 14 de agosto. O tema do mês de agosto na biblioteca do Tribunal Superior do Trabalho é Incidente de Assunção de Competência. Até o dia 31, você encontra no site da biblioteca uma bibliografia sobre o conteúdo.
O público externo do TST também tem acesso ao material selecionado. Acesse em tst.jus.br/biblioteca. A movimentação processual dos gabinetes dos órgãos judicantes. Um relatório completo para auxiliar os servidores a avaliarem como está o ritmo de trabalho no TST. Em formato de revista, o relatório estatístico do tribunal é mensalmente distribuído a todas as unidades da Suprema Corte. Quer saber mais sobre a publicação? É o que nós vamos conferir agora no quadro Por Dentro do TST. A versão publicada em 2013 foi repaginada em 2014 e, seguindo a tendência, ganhou novos layouts em 2015 e 2016. O mesmo ocorreu agora em 2017. Segundo o supervisor da seção de acompanhamento de dados estatísticos, a ideia é sempre apostar em um formato diferente e mais moderno. Nós estamos sempre inovando, né, para facilitar o entendimento das pessoas, né? Porque assim, o número nem sempre é amigável, né, que eu falei. Então, uma tabela, a pessoa pode ler uma tabela, pode não compreender, né? Em comparação com o gráfico, a pessoa já bate o olho e já entende, né? O gráfico é mais simples, né? Fica mais direto a informação. Todas as edições do relatório estatístico transformado em revista para dar mais transparência ao trabalho desenvolvido no tribunal são impressas na gráfica do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Por mês saem daqui cerca de 60 exemplares de cada uma das 3 publicações, distribuídas gratuitamente em todas as unidades do TST. Uma das revistas, que tem de 18 a 33 páginas, traz informações sobre a movimentação processual dos gabinetes. Outra apresenta dados da movimentação processual dos órgãos judicantes. E há ainda uma que consolida os números do tribunal. As publicações são de grande interesse do público interno do TST e ajudam inclusive os servidores a avaliarem como está o ritmo do trabalho. Facilita muito, porque às vezes uma unidade ela quer um dado, né? Ela não precisa ligar para nós, né? Ela vai na publicação e já encontra o dado que ela quer. Né? Então, às vezes o ministro que quer ver alguma série histórica dele, né? Ele pega no caso dos gabinetes, né? Ele tem o relatório dele de todos os meses. Ele pode comparar uma publicação com a outra, que ele vai ter todo o histórico dele, né, do ano todo. Infográficos e tabelas facilitam a consulta e a compreensão das informações sobre a origem, a quantidade de processos protocolados, distribuídos, julgados e ainda em tramitação. Rankings também permitem a comparação de outros índices do Tribunal Superior do Trabalho. Desde o início da atual gestão, listas com os 20 maiores litigantes da Justiça Trabalhista e com os 20 temas mais recorrentes em processos foram incluídas na publicação a pedido do presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. As empresas não querem estar em primeiro lugar no ranking, começam a pedir para desistir de processos, entrar em acordo, porque não querem ser os maiores litigantes. E, por outro lado, nós temos outro ranking, que são os temas mais recorridos no Tribunal Superior do Trabalho. Impressionou ver que o tema que mais se tem recurso é o de horas extras. E o 5º tema mais recorrido hoje já é dano moral, o que mostra como essa demanda foi crescendo. A qualidade desse trabalho de consolidação dos dados estatísticos obteve o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça. Os relatórios do TST colecionam sucessivas premiações com o selo do CNJ por vários anos seguidos. Além disso, o conteúdo também publicado na internet tem servido de fonte para pesquisas. Recebemos várias demandas por e-mail, então via ouvidoria do pessoal solicitando dados, né? Estudante, pessoal que está fazendo mestrado. Hoje nós temos uma sociedade que quer saber o que está acontecendo com o Poder Judiciário, por que o seu processo não anda, por que o seu processo demora, qual é a perspectiva de ter uma solução. E aí, quando nós revelamos todos os dados a respeito do prazo que demora um processo, quantos processos tem no gabinete desse ou daquele ministro, como é que está sendo a produção, nós estimulamos a própria sociedade a cobrar do Poder Judiciário um desempenho melhor. A TV Justiça completa em agosto mais um ano de existência.
Já são 15 anos com uma programação extensa e variada sobre o judiciário brasileiro. E ao longo de todo esse tempo, o Tribunal Superior do Trabalho conquistou espaço fixo na programação da TV para divulgação em projeção nacional dos principais acontecimentos no judiciário trabalhista. No ar, informação, prestação de serviço público, transparência, cidadania. 24 horas de conteúdo num canal de comunicação direta com o cidadão, com programação exclusiva do Poder Judiciário. 15 anos de transmissão com foco nas principais decisões judiciais do país. A pauta inicial será uma pauta fundamentalmente trabalhista. E eu penso que essa tese ela é tão importante que ela deveria ser central no julgamento. Com certeza, Vossa Excelência falou pela sessão. O que é destaque na Justiça do Trabalho ganha projeção nas 2 edições diárias do Jornal da Justiça. O entendimento do TRT foi mantido pela 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A decisão foi unânime, mas já foram apresentados embargos ainda não analisados. Outras 3 produções do Tribunal Superior do Trabalho integram um noticiário relacionado à área trabalhista. Os interessados no direito e na Justiça do Trabalho podem embarcar no Jornada, programa produzido em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. A cada edição, o programa traz uma reportagem especial com temas trabalhistas. E aqui são diversas funções, diversas tarefas que os pantaneiros têm que realizar para deixar esses 7.500 hectares em ordem. Podem ainda conhecer de um jeito interativo e dinâmico como funciona a mais alta corte trabalhista no Revista TST, a revista eletrônica com as principais notícias da Justiça do Trabalho. E quem traz os detalhes pra gente é o repórter Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Ana Amélia. O julgamento na sessão de dissídios coletivos teve como base a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem não quer ficar por fora das mudanças na jurisprudência tem a opção ainda de acompanhar os julgamentos da Corte na íntegra, apresentados no Sessão TST. A TV Justiça transmite agora os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Para o presidente do tribunal, é um orgulho poder comemorar os frutos dessa parceria. Que essa data seja muito comemorada para que nós consigamos, com o futuro, chegar ainda mais longe a toda a população brasileira conhecer como funciona e como decide o Poder Judiciário. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com mais notícias do Judiciário Trabalhista para você. Mas continue acompanhando a gente também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Tchau!